Queridos, a graça e a paz de Jesus sobre cada um dos irmãos e irmãs, amém? Satisfação, mais uma vez, estar aqui juntamente com os irmãos. Pela manhã foi um momento muito extraordinário estarmos aqui louvando ao Senhor, adorando a Deus na beleza de sua santidade. À tarde eu precisei voltar ali, tivemos um encontro de casais, um retiro de casais aqui no hotel próximo, e depois eu retornei e a gente teve uma tarde também, um final de tarde extraordinário, juntamente com o pastor Gilberto, com sua esposa Marli, e conversamos bastante. Foi muito agradável aquela conversa e, como ele já falou aqui, mencionou, foi uma tarde maravilhosa e extraordinária, porque Deus nutriu a esperança, a fé em nosso coração. E hoje à noite nós estaremos fazendo a conclusão desses momentos extraordinários que essa juventude teve de refletir sobre Tessalonicenses, tanto na primeira carta aos Tessalonicenses, como na segunda carta. E hoje concluiremos no capítulo 3 dessa carta de 2 Tessalonicenses. Hoje a minha finalidade aqui, nessa noite, é falar sobre até o fim, viver até o fim com firmeza, mas sobretudo com propósito, sem perder o propósito no próprio Senhor. E assim a gente vai trazer alguns ingredientes ou algumas promoções que podemos fazer e devemos fazer na nossa vida para permanecer com essa firmeza e com esse propósito no Senhor. Entendemos que essa segunda carta é riquíssima, porque o apóstolo Paulo ele teve a preocupação de, na primeira carta, consolar os fiéis na perseguição. A gente viu que toda a primeira carta foi voltada à segunda vinda de Cristo, entendendo que Jesus iria voltar ao soar da trombeta, no piscar de olhos. Toda a igreja que estão ligadas em Jesus serão transformadas, irão se encontrar com o Senhor nos ares e viveremos com Ele eternamente. Aqui já na segunda carta, ele tem a preocupação de firmar a fé que existe naqueles que têm essa esperança, trazendo e reforçando a fé, a esperança na justiça de Deus, como ele fala no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. No capítulo 2, ele se detém a corrigir os enganos sobre a vinda de Cristo. Ali ele traz a fortaleza e a clareza doutrinária sobre as seitas e as heresias que estavam surgindo naquela igreja ao longo dos momentos e trazendo, sobretudo, obscuridade à mente daqueles homens, mulheres, jovens que estavam ali à espera do Senhor Jesus. E hoje, agora à noite, nós falaremos basicamente sobre a exortação, a disciplina prática que aí Paulo traz à tona, dizendo que nós não poderemos estar de forma ociosa, mas de forma prática, agradecida ao Senhor, mas sobretudo não com os braços cruzados, mas com os braços abertos, abraçando a todos que estão em nossa volta. Eu queria, junto com você, em reverência ao Senhor, curvar a cabeça juntamente com você, orar ao Senhor por esse momento, pedindo que o Senhor esclareça a nossa mente, assim como o seu servo já orou e assim como vocês já confirmaram. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, estamos aqui perante o Senhor, assim como o teu servo já orou e a igreja confirmou. Eu me lanço em tua presença e peço que o teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, e que possamos, Senhor, perceber a clareza da tua palavra, que possamos perceber o quão importante é seguirmos e praticarmos os teus estatutos, os teus mandamentos, conforme aquilo que o Senhor já projetou para nós. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não sei se vocês já tiveram uma experiência, eu tive, quando nós estávamos morando em uma pequena chácara, de se instalar na grade de trás da nossa casa um casulo onde, naquele casulo, dentro dela tinha um ser que a princípio eu não sabia diagnosticar o que significava, mas depois eu tive a noção que se tratava de uma lagarta, que estava dentro de um casulo.
E ali eu fiquei observando o que estava acontecendo, tinha algumas superfícies vazadas, e eu comecei a enxergar, e toda manhã eu ia ali naquela grade da cozinha, eu abria a porta, tinha grade lá fechada, eu não queria mexer para não atrapalhar aquele processo, e eu verifiquei que aquele animal estava perdendo a forma. Eu achava a princípio que aquele animal estava morrendo ali dentro, sem ventilação, sem tanta ventilação, mas depois eu entendi que aquilo se tratava de um processo natural da metamorfose. Um animal que tinha uma estrutura, que tinha uma forma de agir, que rastejava, agora estava dentro de um ambiente que toda a estrutura do seu corpo estava sendo modificada. A sua natureza estava sendo modificada. Aquele animal que outrora estava se rastejando, ou se rastejava, agora, depois daquele processo, iria ganhar asas. E essas asas faria com que aquele animal voasse. E quando eu observei aquele fenômeno, eu logo fiquei pensativo e fiquei refletindo comigo mesmo que assim mesmo é a nossa vida em Cristo. Quando chegamos a Cristo e entramos e acessamos o lugar santo dos santos, logo entramos numa metamorfose. A metamorfose, na verdade, é uma transformação de caráter, em que aquilo que nós fazíamos, não mais fazemos, porque o sangue de Jesus nos purificou. A mente que tínhamos, não temos mais, porque temos agora a mente de Cristo. Os hábitos que tínhamos, que construímos ao longo da vida, foi restaurado ao longo do tempo. E agora conclamamos, como o apóstolo Paulo conclamou, agora não mais vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. O homem que outrora viveu na carne, agora vive com marcas de Cristo no seu corpo. E agora aquele homem que vivia subjugado por uma, vamos dizer assim, uma religiosidade cega, agora vive sob o prisma de um conhecimento do Filho de Deus. E é sobre esse aspecto que nós encontramos aqui uma lição para todos nós, não só para os jovens, mas para todos nós que aqui estamos. Entendendo que esse momento que nós estamos encerrando agora, essa conferência ou esse congresso, se parece muito com um casulo, em que nós passamos tempos sentados, refletindo sobre tantos textos bíblicos. Um panorama sobre uma carta, e depois veio uma outra carta, primeira carta e segunda carta. E esse momento é um momento de transformação, em que nós mudamos a nossa velha natureza em uma nova natureza, em que agora a nossa mentalidade não está mais subjugada ao pecado, em que agora os nossos olhos não mais estão direcionados a coisas que nos levam à cobiça, à queda e até à morte. Mas os nossos olhos agora são lâmpadas, que se os olhos forem lâmpadas, estão abertos e são santos, todo o teu corpo também será santo. Então entendemos que chegou a hora de você sair deste casulo, de uma transformação completa, e agora dizer, eu irei voar. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que quando uma manhã, quando eu acordei, que olhei para aquele casulo, logo eu percebi que o que tinha ali era apenas uma casca, não tinha mais o animal, não tinha mais o animal. E eu percebi que aquele animal estava fazendo pequenos voos atrás da chácara, pequenos voos. E eu fiquei me perguntando por que essa borboleta, que agora com a nova natureza, a borboleta está fazendo pequenos voos, para fortalecer as suas asas. É notório que quando aquela lagarta que se transformou agora numa borboleta, ela sai do casulo, ela não tem muito tempo para ficar parada, mas ela precisa bater logo as asas, caso contrário, suas asas se secariam. É assim que funciona
Quando uma lagarta se transforma agora em uma borboleta, ela tem um tempo para bater as asas. E essas asas, caso não seja batida em alguns minutos, elas vão secando, e ela não consegue mais, endurece, enrijece e logo elas se quebram. Assim também somos nós. Chegam as palavras do Senhor em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, e às vezes temos muita dificuldade em praticá-las, em exercitá-las, e logo ela chega, e assim como aquela parábola que fala de um semeador que saiu a semear e plantou e colocou algumas sementes, caiu algumas sementes, uma à beira do caminho, logo vem as aves dos céus e tira aquela semente que caiu à beira do caminho. Que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, seguir esse roteiro que nós iremos falar aqui em poucos minutos, mas queremos entender. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, lá em Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, e no versículo de número 1 e 2. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Note que aqui Paulo pede por oração, ele não pede por conforto. Ele poderia pedir conforto, tantas perseguições, tantas dores, tantas angústias que ele estava vivendo, e ele pede por oração, ou seja, o desejo dele não é facilidade, mas avanço do Evangelho. Qual que é o meu interesse nessa nova vida com Cristo? Qual que é quais que são os meus interesses quando eu penso na palavra de Deus, quando eu penso no povo, quando eu penso no ambiente que Deus me semeou? Lembre-se que o tema que estamos vivenciando aqui nesta noite é firmeza e propósito. Eu só posso viver o meu propósito se eu tiver firmeza da minha identidade. Eu jamais poderei viver o meu propósito sem saber quem de fato quem sou, onde estou e para onde vou. Eu só posso gerar um propósito na vida de alguém quando eu estiver certo qual propósito eu de fato tenho. Então, o primeiro elemento que eu preciso tomar como direção, segundo aqui o apóstolo Paulo traz para nós, é orar. Orem. O Evangelho continua correndo, conforme o verso 1 e o verso 2. Olhe que no verso 2 aqui, ele diz assim: ore também para que sejamos livres das pessoas, o quê? Perversas e más, porque a fé não é de todos. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Ore, porque vai haver resistência quando você começar a trabalhar ou fazer alguma coisa. Às vezes o ambiente ali é hostil, é angustiante, mas de repente Deus te semeou em um ambiente difícil. Ninguém quer fazer aquilo que você se propunha a fazer, e vai haver resistência. Mas o Senhor está dizendo para você, para mim também neste momento, para nós: aquele lugar precisa ser semeado, precisa ser evangelizado, e você é um arauto do rei aonde você chegou. Você precisa abrir a sua boca e o seu coração, apresentando com muita firmeza, mas entendendo sobretudo qual o seu propósito: ir por todo mundo e levar o evangelho a toda criatura, anunciando aquilo que de graça você recebeu, você também vai transferir. Então, nem todos, disse aqui o apóstolo Paulo, terá a mesma fé que você. E você precisa entender isso, que você vai viver e conviver com pessoas que não estão alinhadas na mesma fé. E o que você vai fazer? Você vai transferir a fé que um dia você teve em nome de Jesus para aquelas pessoas. Outra coisa que eu destaco no verso 2 é que nem todos aplaudirão sua fidelidade, aquilo que você fez para obedecer ao Senhor. Você vai se propor a ser fiel e você não vai ter uma tapinha nas costas quando for se propor a fazer aquilo.
Mas o Senhor está dizendo, é necessário que você faça. Pense no contexto dessa carta. Um povo que está esperando Jesus, mas que estão com os braços cruzados, apenas dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Jesus está dizendo, meu filho, você faz parte deste grande ambiente sobrenatural. Mas existem filhos meus que fazem parte deste mesmo aglomerado espiritual que não estão aqui. E eu te comissionei, te dei uma voz, um talento, para que você na sua faculdade, na sua repartição, na sua rua, até dentro da sua casa, ser um arauto do rei e orar por aquelas pessoas. O primeiro passo para que você faça o propósito de Deus, ore por todas as pessoas. Você tem orado por seu irmão, por seu pai, por seu filho, por seu avô, por seu tio, por seu colega de escola, que você lhe dá todos os... Você tem orado por ele? Ele precisa da sua oração. Há um campo de batalha, lutando contra a vida dessas pessoas. E você precisa orar, porque isso vai ser em continuidade. Então você não volta para casa agora para descansar espiritualmente. Daqui a pouco você vai sair daqui do culto e vai para casa. Mas o Senhor quer projetar no seu coração uma firmeza e um propósito. Quando você sair daqui, faça um propósito com o Senhor. Senhor, me inquieta para que num caminho daqui para minha casa eu encontre com alguém que precise dessa palavra. A palavra que eu tenho, a palavra que me libertou, que me salvou, eu quero transferir aquilo que eu recebi. Então o Senhor te chama nesta noite para continuar correndo com o Evangelho. A palavra de Deus não está presa, mas ela continua salvando vidas. Uma segunda coisa que eu destaco aqui, está lá no verso de número 3 a 5. Corra os seus olhos, por favor, na sua Bíblia. O verso 3 diz assim, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. O verso 5, que o Senhor conduza o coração de vocês ao quê? Ao amor de Deus e ao quê? A perseverança de Cristo. A oração aqui do apóstolo Paulo é exatamente essa, para que o coração de vocês, assim como era daquela igreja tessalônica, seja alcançado pelo amor de Deus e pela perseverança em Cristo. Quando eu tenho o meu coração invadido pelo amor de Deus, eu me constranjo a quando olhar para alguém que está precisando dessa palavra que me transformou, que me fez sair de um casulo, transformou minha natureza por completo. Agora eu digo assim, eu quero ver aquela pessoa também transformada. Sabe aqueles momentos difíceis que passamos? Aqueles momentos angustiantes, aquelas pedras que recebemos ao longo do caminho, aqueles pés que foram colocados quando nós estávamos andando para tropeçar. Exatamente. Essas pessoas que de repente fizeram isso precisam do amor de Deus que está em você. E hoje talvez seja um dia excelente para você oferecer perdão, para você também perdoar pessoas que de repente te feriram, pessoas que de repente falaram palavras hostis contra você. Talvez esse seja um excelente dia para quando você sair daqui, fazer uma ligação para alguém e dizer assim, meu amigo, meu irmão, eu quero te pedir perdão por algo que aconteceu algum tempo atrás. E eu estou fazendo isso porque o amor de Deus está me constrangendo a fazer, porque eu quero estar perseverante para aquele grande dia que o Senhor me levará para Ele mesmo. E eu quero dizer para você que a primeira lição que eu trago nesse texto é que a fidelidade de Deus é nossa estabilidade, é a nossa segurança. Deus continua sendo fiel, independente da nossa ação para com Ele. Ele continua sendo fiel à sua palavra. O apóstolo João disse, eu amo, porque um dia Ele me amou primeiro. Embora
eu haja com infidelidade com o Senhor, Ele ainda me ama. Ele ainda olha para mim com amor e com misericórdia. Você não caminha sozinho. Você caminha com a cobertura espiritual sobre você. Não sei se você sabe, mas às vezes abrimos nossa boca e só agradecemos por aquilo que vemos, por aquilo que percebemos aos olhos nus. Mas sabia que Deus já tem livrado você de tantos calabouços, de tantas dores, de tantos caminhos que você nem imagina, e Ele acampa anjos ao teu redor para te livrar de todo mal? Quero dizer para você que é possível que o reino das trevas queiram intentar contra você, e o Senhor diz não, porque a alma dele, a alma dela me pertence, e ali você não toca. Portanto, é necessário que você entenda que o Senhor te guarda do maligno, que o Senhor vai te livrar de todo mal. Lembra do Salmo 91? Nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha segurança. E que dizer do Salmo 46? Deus é o teu refúgio e tua fortaleza, o teu socorro bem presente na hora da angústia, pelo que você não deve temer, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela e ela não será abalada. As nações se embravecem, os reinos também começam a se enfurecer. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Lamentações, a Bíblia fala em capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, versículos 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Você crê nisso? O Senhor continua sendo fiel, e é necessário que eu e você confie na fidelidade de Deus. Primeiro, ore, esteja em oração, em conexão com o Senhor, firme na rocha, no Senhor, dizendo: Senhor, eu quero estar contigo, e conhecendo quem o Senhor é. Em segundo lugar, confie que Deus é aquele que cuida da sua alma, da sua vida, e ninguém pode arrebatar, porque o Senhor sempre é bom. No verso 5 eu destaco que Deus fortalece por dentro e guarda por fora. Olha o verso 5, que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Eu entendo que aqui o Senhor tem não só conservado o seu interior, mas tem conduzido o que está em teu exterior. Sabe aquela propriedade que você tem? Foi o Senhor quem deu. Sabe o filho que você tem? Foi o Senhor quem deu. Sabe o trabalho que você tem? Foi o Senhor quem deu. Sabe a saúde que você tem? Foi Ele também. O ar que você respira, sem precisar de máquinas, foi o Senhor quem te ofereceu. Você tem agradecido ao Senhor? Louvado seja Ele para sempre. Durante a nossa transformação nesse grande casulo da vida, precisamos estar em metamorfose sempre, nos transformando. Por isso que o próprio Paulo, ele fala em Romanos 12, não se conforme com este mundo, ou seja, não se conforme com a sua estrutura atual, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, porque só assim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não se contente com o culto que você está dando, mas entregue um culto de razão, de louvor, entregando o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque isso sim é o culto racional, é o culto inteligente. Então precisamos entender de fato que Deus já colocou em você tudo o que é necessário para viver com firmeza e com propósito. Olhe para dentro de você
Porque você precisa enxergar aquilo que de fato Deus já propôs a você, aquilo que está dentro de você, que você nem sabe, e você se contenta com o casulo que está ali e não quer sair daquela zona de conforto, porque está tão bom aqui, eu estou tão protegido, eu estou tão protegido, aqui está seguro, eu estou em paz aqui. E Deus está dizendo: meu filho, se você continuar aí, você vai continuar rastejando. Eu quero que você voe, mas para você voar, você precisa sair desse casulo. Minha filha, você precisa sair dessa bolha, porque eu quero te mostrar não só o que está aqui na terra, eu quero te mostrar o que está nos céus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Experiência da terra você já teve muitas. Será que você já teve experiência dos céus? Será que você, no seu quarto, quando você entrou, fechou a porta e teve esse primeiro momento que a gente já mostrou aqui de orar, você já percebeu a contemplação que teve no Senhor, a presença do Altíssimo na sua vida? Ele te chama para um relacionamento íntimo, dizendo: eu quero colocar firmeza, mas também eu quero colocar propósito para a sua vida. O Senhor é fiel. Aquele que começou a boa obra no casulo é fiel para te fortalecer na liberdade do voo que está para acontecer. Vou repetir. Aquele que começou a boa obra no casulo, ele está aperfeiçoando para te dar uma liberdade no voo que está para acontecer. Em terceiro lugar, do verso 6 ao verso 13, eu destaco aqui o trabalho. Todos que não estão associados a alguma coisa para movimentar o corpo, a alma e o espírito, está inércia. Você precisa trabalhar. Trabalhe. Espiritualidade que se move. Olha o verso de número 6. Eu destaco aí o verso 6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afaste de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Ele está dizendo: se afastem de pessoas que não têm a fundamentação, que não querem levar vocês ao caminho de Cristo, querem levar vocês para a corrupção. Se afastem dela. Se você tiver um propósito, e se você colocou esse propósito diante de Deus para se associar àquela pessoa com uma finalidade, com um propósito, com uma intencionalidade, faça isso em nome de Jesus. Sabe o que eu digo sempre? O verdadeiro equilíbrio está em conhecermos o nosso propósito e conhecermos, além de conhecermos o propósito, cumprirmos esse propósito com firmeza. Os saduceus, fariseus e escribas olhavam para Jesus e via Jesus comendo com os pecadores. E dizia: você não pode comer com os pecadores. Só que Jesus, quando sentava para comer com os pecadores, ele sentava com propósito, com intencionalidade. Aquela mulher, no capítulo 4 de João, quando teve um encontro com Jesus, ela disse: encontrei com um profeta, encontrei com um homem que transformou a minha vida. Eu encontrei com um homem que disse toda a minha vida. Quando Jesus esteve com várias pessoas, com o leproso, mudou. Quando ele esteve com o cego de Jericó, ele mudou a vida daquele homem. Quantas pessoas você tem transformado a forma de visão, a forma de pensar, a forma de raciocinar, a forma de viver? O Senhor te chama hoje para que você trabalhe para Ele de forma poderosa, firme e com propósito. Daqui para o final do ano, você tem colocado aí na sua lista, talvez, ganhar aquela pessoa difícil que está no seu relacionamento. Você tem planejado evangelizar, mostrar quem é Jesus para aquela pessoa que você está todos os dias, que é tão boazinha. Você tem planejado? O Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: meu filho, minha filha, planeje, execute com firmeza o propósito que eu coloquei no seu coração. Apresente o Senhor Jesus crucificado
mas que ressurreto, que está à direita do Pai, intercedendo por essa pessoa. Não confunda fé com passividade. Paulo adverte que alguns dos que estavam ali em Tessalônica cruzavam os braços e esperavam o céu, enquanto desprezavam a vida prática. Eu não vou fazer, tem tanta gente para fazer, por que eu vou fazer? Não, eu vou cruzar os braços. Estou aqui domingo, semana toda, é trabalho, é família, é sair com os amigos. Domingo que vem eu volto de novo para a minha vida religiosa. O Senhor está dizendo que Ele deve ser o centro de sua vida. Quem veio pela manhã lembra dos estorninhos. Eles viviam, lembram, olhando para o centro. E quando eles olham para o centro, eles jamais perdem a direção, perdem o rumo, perdem o horizonte, porque eles estão olhando para Cristo. Outra coisa que eu trago também aí como sendo norte para nós, fundamentado aí no versículo 10 de 2 Tessalonicenses 3, é trabalhar com responsabilidade e disciplina para que o seu chamado seja cumprido. Eu quero dizer para você também que Deus colocou no seu coração, na sua vida, talentos e dons extraordinários. Sabia que você tem algo que Deus colocou aí, que ninguém consegue fazer como você faz? Às vezes é servir um copo com água para alguém. Você faz de uma forma belíssima. Às vezes é tocar um instrumento musical. Às vezes é recepcionar alguém. Às vezes é abrir a porta da sua casa e dando um sorriso, conversar com alguém por 10 minutos, 15 minutos. Às vezes é fazendo hospitalidade, dando bom dia, sendo gentil. Tudo isso significa obras que foram depositadas pelo Espírito Santo para que você anuncie a glória de Deus. O verso 10, ele diz assim: porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso tem a ver com a recompensa daquilo que fazemos. Tem pessoas que querem bênção, mas não querem abençoar. Tem pessoas que querem receber, mas não querem dar. E o Senhor fala para mim e para você: dê sem ter, para ter para dar. Eu recebi essa palavra quando tinha um pouco menos de 20 anos de idade. Recebi um cartãozinho do Esmilinguido no meu aniversário, e eu estava orando ao Senhor. E alguém bateu na minha porta lá, me chamou, eu fui. Ele me deu um cartãozinho do Esmilinguido. E esse cartãozinho tinha lá uma formiguinha com um bolozinho assim na mão. E na frente do cartão tinha assim: dê conforme o seu coração. Aí atrás, quando eu virei, ele diz assim: dê sem ter para dar. E eu fiquei pensando: como eu vou dar sem ter? E aí o Espírito Santo, no meu coração, ele disse: você tem tudo, mas você não sabe que tem. Irmãos, Davi, quando disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, foi porque ele sabia que ele tinha tudo. Nada vai me faltar, porque eu já tenho tudo, que é o Senhor. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então aqui eu trago uma realidade para nós. O Senhor te deu uma missão, e não se canse a fazer conforme o quarto tópico que nós estamos vendo. Pode passar o quarto, que vai ser o verso 13, quando diz assim: quanto a vocês, irmãos, não se canse de quê? Não se canse de fazer o bem. Às vezes a gente cansa, né, de fazer o bem. Sabe aquela pessoa que você todo dia está abençoando, todo dia está fazendo coisas para aquela pessoa, e aquela pessoa nunca agradece, nunca diz assim: obrigado, e você diz assim: rapaz, me cansei, já passei tanto tempo fazendo, essa pessoa nunca agradeceu, vou parar de fazer. Continue fazendo, porque é um princípio bíblico. Fazer o bem cansa. Naturalmente somos seres humanos, especialmente quando não há aplausos. Sabe, você fazer algo no secreto, sem ninguém ver. O Senhor diz assim: quando você for fazer um bem, dar alguma esmola ou fazer alguma oferta com a mão direita, esconda a esquerda, para que ela não veja.
E o Pai, que está vendo em secreto, Ele vai te abençoar. Às vezes fazemos, mas às vezes tocamos tanta trombeta que já recebemos o galardão aqui mesmo. Mas para nós aqui existe um mandamento, como Paulo falou. Ainda que aquilo seja difícil de fazer, porque você nunca foi reconhecido, mas ele disse: continua fazendo o bem, porque Deus será glorificado na sua vida. Mas o bem feito diante de Deus não é em vão, nunca será. Em uma geração do imediatismo, Paulo nos chama a viver de forma constante, fazendo sempre, constante. Não recebeu aplauso, continue. Recebendo aplauso, continue. Ninguém te viu, continue. Todo mundo viu, continue. Porque o que você está fazendo não é para a pessoa, é para o Senhor. E Jesus entendeu isso e falou para um grupo: eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava nu e não me vestiste. Eu estava preso, não me visitaste. Senhor, quando fizemos isso? Quando você viu um pequenino e não fez. Hoje, eu quero dizer para você, e essa lição primeiro corta em mim. Se eu e você estiver fazendo algum bem, mas aquele bem não foi verificado por alguém, ou aplaudido, ou agradecido, continue fazendo, porque você não está sozinho. Muitas pessoas estão com você. Cada semente plantada hoje florescerá no tempo certo. Precisa você crer, persevere, esteja em constância e Deus florescerá o desejo do seu coração. E eu finalizo com uma saída para o verdadeiro propósito, como diz o verso de número 16: que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz. Sempre e de todas as maneiras, o Senhor esteja com todos vocês. Amém? Curve sua cabeça, eu vou orar e vou passar a palavra para o pastor. Querido Deus, no nome de Jesus Cristo, estamos te orando, agradecidos a Ti. Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez em nossas vidas, pelo tempo que vivemos nesse momento. Ajuda-me a continuar firme, a não me cansar de fazer o bem, a correr com o Evangelho, conforme Paulo falou, a viver com responsabilidade e a confiar na Tua fidelidade. Que a paz do Senhor me acompanhe até o fim. Em nome de Jesus. Amém.